E aí, turma? Nós que somos do mundo de automações e inteligência artificial, nós sabemos que hoje existem formas muito bacanas e futurísticas de gerarmos vídeos, principalmente através de ferramentas como o Google Veo3, que é uma das mais avançadas no momento da gravação desse vídeo, onde geram vídeos ultra realísticos, mas que, por outro lado, tem custos também elevados. Tá? E hoje eu vou estar trazendo aqui uma forma interessante de gerarmos vídeos com apenas um clique no nosso servidor local. Tá? Não são vídeos como o Veo3, obviamente, mas são vídeos que você pode utilizá-los para criação de canais darks, de motivação, canais darks religiosos, por exemplo, e outras finalidades que você designar também, tá? Então, eu tenho um resultado rápido aqui que eu gerei dessa automação para a gente ver aí uma prévia do que pode ser feito, tá? Então, esse aqui foi um vídeo que eu gerei nessa automação, vou reproduzir ele aqui para que você tenha noção aí de como que vai ficar, tá? Lembrando, é possível colocar vários efeitos, várias transições diferentes, mas vamos ver esse resultado rápido que eu gerei aqui. Acorda, verme. Tá dormindo por quê? Tá esperando o quê? Alguém vir te salvar? A cripto explodir? A motivação bater do nada? Levanta essa carcaça agora, ponto. Tem homem que acorda para sobreviver. Você acorda para dominar. Você tem um nome. Tem uma missão. Tem uma dívida com o mundo por cada dia que você foi fraco, ponto. Hoje você paga essa porra. Respira. Estufa o peito. Anda firme, como quem carrega propósito no osso, ponto. Porque o homem que você admira tá te olhando agora e dizendo: seja eu, ou morra tentando. Levanta, Jason, hoje é dia de guerra. Tá, esse foi um resultado aqui de uma geração rápida aqui, tá? Só para exibir aqui para vocês no início do vídeo mesmo. Dá para deixar o vídeo muito melhor, tá? Claro que aqui foi algo feito somente para a caráter de teste mesmo. E aí, o que a gente vai fazer, pessoal? Primeiro a gente precisa baixar algumas coisinhas, tá? Lembrando do pré-requisito que você precisa ter o N8N localmente aí já instalado. Se você ainda não tem, eu já trouxe esse vídeo aqui mostrando passo a passo como você faz essa instalação na sua máquina local através do Docker, tá? A gente ensina a você apontar certinho para o domínio e deixar ele aí pronto para a produção. Então, supondo que você, partindo do pressuposto que você já tem o N8N instalado, a gente vai precisar primeiramente baixar aqui o nosso FFmpeg. Eu vou deixar todos os links que eu mencionar aí na descrição para vocês. E para baixar o FFmpeg, acessem este link aqui. Aí vocês vão cair nessa página do Codex FFmpeg. Aqui vocês vão rolar até a parte de Release Builds. Aqui em Release Builds vocês vão baixar essa versão aqui, ó, essa terceira, que é o ffmpeg-release-full.7z. Cliquem sobre ela. E ela vai baixar aqui essa versão. E também acessem este outro link aqui para poder baixar o Notepad++, tá? E aí vocês vão baixar essa 8.8.2, tá? E aí eu vou clicar aqui em download, ele vai baixar aqui para mim, eu vou clicar em instalar, basta dar permissão, ele vai instalar para você. E é só clicar em avançar e instalar. Então já fiz instalação e aqui no nosso FFmpeg, ele baixou aqui também pra gente. Eu vou acessar aqui a pasta do nosso FFmpeg. Vou apagar esses executáveis aqui do Note++. E aí nesse FFmpeg eu vou usar o nosso WinRAR para poder fazer a extração dos arquivos. Vou clicar em extrair para FFmpeg. Vou deixar também um link aqui para baixar o WinRAR caso você não tenha, tá? Ele vai extrair aqui os arquivos para gente. Aqui dentro dessa pastinha nós temos essa outra pasta. Eu vou renomear ela. Vou deixar somente com o nome aqui FFmpeg. Vou dar um Enter.
E aí eu vou puxar essa pasta, vou recortar ela, vou trazer aqui para nossa raiz do nosso disco local C. Vou colar ela aqui, Ctrl V, e aí já temos aqui a nossa pasta. Outro passo que nós precisaremos fazer é criar mais uma pasta para onde a gente vai estar direcionando aqui os nossos arquivos, tá? Eu vou dar o nome a essa pasta de N8N-vídeos. É interessante que você crie aí as suas pastas com a mesma nomenclatura, tá? Para a gente seguir aí as configurações de forma correta e dar tudo certinho para você também. Eu vou entrar nessa pasta do N8N vídeos, vou criar mais duas pastas aqui. A primeira vai ser uma pasta chamada vídeos mesmo, e uma segunda pasta chamada de scripts. Tá, dentro da nossa pasta vídeos é onde nós iremos colocar os nossos arquivos que servirão aí de base para gerar o vídeo. Esses arquivos quais serão? O nosso áudio precisa estar preferencialmente em MP3 e preferencialmente com o nome audio.mp3, tá? Eu já tenho aqui um exemplo criado já para que nós ganhemos tempo aqui na nossa gravação de vídeo. Então eu vou pegar esse arquivo aqui, que é basicamente o mesmo áudio que vocês viram no vídeo lá que eu reproduzi para vocês, tá? Então o tamanho desse áudio aqui é o que vai determinar o tamanho do seu vídeo. Então nós temos aqui o áudio. As imagens, o ideal é que estejam num padrão 1920 por 1080, que é o padrão aí dos vídeos do YouTube. E para garantir que eles estejam de fato nesse tamanho, nessa proporção, eu recomendo que vocês utilizem o Canva para poder estar confeccionando essas imagens no tamanho correto. Depois baixa e aí traz essas imagens para essa pasta. As imagens, elas precisam seguir um padrão de nomenclatura, tá? Eu já tenho algumas aqui que eu criei. Vejam que elas já estão seguindo esse padrão aqui de slide 1, slide 2, 3 e assim sucessivamente. Mas suponhamos que a imagem que você tem aí, ou as imagens que vocês tenham, estejam com uns nomes aqui variados. E aí, para deixar nesse padrão de nomenclatura, eu tenho um código aqui que você pode usar no Windows PowerShell, que vai fazer a nomenclatura aqui de forma automática, tá? Esse código já está aqui comigo, vou pegar ele aqui e vou deixar para vocês também. Vejam que a pasta, ela está com alguns arquivos aqui que está fora do padrão, tá? Eu vou dividir aqui a tela com o nosso Windows PowerShell. Vou abrir aqui o nosso CMD, tá? Basta dar um Windows R aí e digitar CMD aqui que ele vai abrir. Ou então você pode também buscar aqui por PowerShell no seu computador, PowerShell, e abrir aqui, tá? Vai dar a mesma coisa. E aí você vai colar esse comandinho aqui que eu vou deixar para você. Ele vai estar colocando aqui o caminho da nossa pasta de vídeos que a gente acabou de criar, tá? Então ele tá no disco C, na pasta N8N vídeos, na pasta vídeos, na subpasta vídeos. Então se eu der um enter aqui, ele vai dar um erro, mas aí eu vou dar seta para cima, vou dar um enter novamente. E aí vejam que ele mudou aqui, ó. Todos os arquivos estão nesse padrão agora. Não se importa com essa sequência de, por exemplo, de estar 1, 2, 3, 4 certinho, não precisa, tá? Basta que esteja nesse padrão aqui, slide, número, ponto, extensão da imagem, que é PNG ou JPG. Você pode usar aqui essas duas extensões que não vai fazer diferença, tá? Veja que tem aqui PNG, tem aqui, não tem nenhuma JPEG, mas se tivesse aqui não faria diferença. O que importa mesmo é a formatação 1920 por 1080. Então nós já colocamos as nossas imagens aqui no padrão, já temos o nosso áudio. Agora nós precisaremos voltar aqui na nossa outra pasta, que é essa scripts. E a gente vai criar um arquivo, tá? Que é um arquivo de texto. Nessa pasta você pode acessar esse arquivo, voltar aqui, acessar novamente, e aí eu criei um script aqui junto com o GPT para poder fazer essa geração, coordenar essa geração de vídeos, tá? Já está pronto esse script, eu vou deixar para você copiar e colar também aí.
Eu vou pegar ele aqui. Então, esse aqui é o conteúdo desse script, bem gigante mesmo, tá? 128 linhas, mas já está aqui configurado para o padrão que a gente precisa. Então, não precisa alterar nada aqui dentro, tá? Se você está seguindo o padrão das pastas que eu estou criando aqui, você não vai precisar alterar nada aqui, tá? Então é só dar um Ctrl S, ele já salvou aqui, aí minimiza, volta aqui na sua pasta, e aí a gente vai dar o nome para esse arquivo. Eu vou renomear ele aqui. Inclusive, se não tiver aqui mostrando para você essa extensão TXT, basta vir aqui, clicar aqui no arquivo, vem em View, e aí você vai aqui mostrar, ou Show, né, se estiver em inglês o seu computador, e clica aqui em File Name Extension, né, que é a extensão do arquivo, né, para ele mostrar esse TXT. Aí você vai renomear esse arquivo, aí você pode colocar aqui como gerar traço vídeo.sh. Dá um Enter, ele vai pedir essa confirmação, você confirma, e aí nós temos nosso arquivo aqui. Tem mais um passo que a gente precisa fazer nesse arquivo usando o programinha que a gente baixou aqui, tá? Que é o Notepad. Aí a gente vai fazer o seguinte: eu vou clicar sobre ele, vou clicar com o botão direito do mouse, editar com o Notepad++. Aqui no Notepad++, o que eu vou fazer? Você vem aqui em editar, vem aqui em conversão final de linha, e aqui em conversão final de linha, você vem aqui, ó, em converter para formato Unix, tá? Clicou aqui, aí é só dar um Ctrl S para ele salvar, e aí você pode fechar. Ele já fez a conversão que a gente precisava. Ok, feito isso, agora nós iremos voltar lá no nosso disco local C, e agora nós iremos na nossa pasta do N8N, onde está o nosso Docker Compose do nosso N8N. Vem aqui no nosso N8N Data, localiza o nosso... Não vai existir esse Dockerfile ainda para você, tá? Eu vou até excluir ele aqui. Mas você vai precisar acessar o seu Docker Compose dentro dessa pasta. Vem aqui em Notepad++, ou melhor, em bloco de notas, né? Para abrir ele com bloco de notas. Eu vou abrir aqui esse conteúdo. E aí a gente vai precisar colar exatamente esse conteúdo aqui, ó, desse Docker Compose. Eu vou deixar para você também aí nos materiais relacionados. Então tudo que tem aqui de diferente daquele conteúdo do Docker Compose da aula tutorial de instalação do N8N é isso aqui, ó. Essas duas linhas apontando para essas duas pastas, e também esse build aqui, que na aula de instalação do N8N ele está como uma imagem fixa, e aqui ele está como um build, tá? Então essas são as únicas diferenças. Feito isso, basta dar um Ctrl S. Depois que colar esse arquivo, ele já salvou aqui pra gente, tá? E agora nós iremos criar mais um arquivo aqui dentro, chamado de Dockerfile. Vai lá no botão direito do mouse, cria um documento de texto. Tem até dois aqui. Eu vou apagar esse aqui e vou entrar aqui no documento de texto em branco que eu acabei de criar, e vou colar o nosso conteúdo do Dockerfile. Já está pronto também. Vou deixar também para vocês. O conteúdo dele vai ser simplesmente esse aqui, ó. Vou deixar aí para vocês também. Cola esse conteúdo, e aí você vai em arquivo, salvar como. Vem aqui no tipo, você seleciona aqui todos os arquivos, e aqui, ó, você vai simplesmente colocar como Dockerfile, tá? E aí vem salvar. E você pode voltar lá, veja que o Dockerfile já vai estar aqui. Ó, ele salvou como TXT. Isso não pode acontecer, tá? Eu vou apagar esse arquivo aqui que a gente não precisa. E aí eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá no anterior. Vou renomear ele, apagar essa extensão .txt, vou dar um Enter. Ele vai pedir para confirmar aqui, eu vou confirmar. E ele salvou aqui da forma que a gente precisa. Feito isso,
Agora nós iremos no nosso prompt de comando. Se você já tiver com o N8N rodando, você vai acessar a sua pasta aqui do N8N. Para fazer isso é só digitar aí cd disco C // invertida N8N-data. Dá um enter, ele vai entrar na sua pasta. Aí você dá um docker compose -compose down para poder ele tirar o serviço aqui do ar, tá? E aí agora o que a gente vai precisar fazer na mesma pasta ainda, docker -compose -build separa -d. E aí, olha, na verdade eu vou usar aqui um outro comando ao invés do up -d para ele reconstruir aqui a imagem do zero. Este aqui, ó, docker compose, dessa vez aqui sem o traço aqui entre o docker e o compose, up -build build -d. Vou dar um enter, ele vai construir aqui a nossa imagem. Foi rápido no meu caso, porque eu já tinha feito esse processo, tá? E aí já subiu aqui o nosso N8N da forma como a gente precisava. Feito isso, agora a gente vai partir lá para o nosso N8N, tá? Eu vou abrir aqui o nosso N8N, vou criar um workflow. Eu já fiz esse workflow, então a gente vai acelerar aqui por conta disso. O que você vai precisar aqui? Vou pegar um manual trigger, tá? Vou dar um nome aqui para ficar bem no padrão aqui. Start, vou chamar esse node. Vou colocar aqui um set. Vou pegar aqui um set. Esse set eu vou chamar ele de variáveis. E aqui dentro a gente vai colocar algumas variáveis, pessoal. Por exemplo, caminho vídeos, que vai ser fixo. Aqui basicamente é o caminho aqui que nossos vídeos estão sendo gerados, tá? Nós teremos uma outra variável aqui chamada de áudio. Essa variável aqui basicamente será o nome do arquivo de áudio que está na nossa pasta de vídeos. Nesse caso está no audio.mp3. Próxima variável será a saída, que nada mais nada menos é o nome do arquivo de vídeo que será gerado. Nesse caso aqui eu estou dando o nome de final.mp4. A próxima variável que nós teremos será um booleano. Eu vou chamar ele de usar slides. E aí aqui colocar como booleano, tá? Vou colocar como true para que a gente ative aqui a opção de slides no nosso vídeo. Próxima variável é o fade, também booleano, que aí você vai definir se é de fato para usar o fade ou não no seu vídeo. Vou colocar como true também. Próxima variável nós teremos o tipo de transição. Eu dei o nome aqui de transição underline tipo. E nesse caso a gente pode utilizar vários, tá? Eu vou colocar aqui num bloquinho de notas quais você pode utilizar. Mas nesse exemplo aqui eu vou estar utilizando o fade, que é o que eu usei no vídeo aqui de exemplos, né, lá do início do vídeo. A última variável, nós teremos mais um booleano aqui. Eu vou colocar aqui o zoom underline animado e aí eu vou colocar como true também, tá? Então essas são as variáveis que a gente precisa criar. Para o próximo node a gente vai precisar usar um command, tá? Ele é um execute command. Basta digitar um command aqui, o execute na busca e seleciona esse node aqui. Vou dar um nome a ele de itens underline pasta. Ele basicamente vai buscar os itens existentes nessa pasta que a gente acabou de criar aqui, ó. N8N vídeos. Ele vai trazer para a gente todos os arquivos existentes aqui dentro. E aí o script que vai utilizar aqui é basicamente esse aqui. Ele vai selecionar na pasta vídeos todos os arquivos que contém na nomenclatura a palavra slide e que estão nessa extensão aqui, ó, nessas extensões. E ele vai também ordenar aqui de forma crescente, tá? Então veja que se eu rodar aqui,
Ele já vai trazer para a gente todos esses arquivos. Vou dar um Ctrl S para salvar esse workflow. Próximo node, a gente vai precisar de um node code. Vou dar o nome a esse node code de organiza underline itens, que basicamente é o que ele vai fazer. Vai pegar esses arquivos aqui e vai ordenar eles aqui, tá? Vai organizar. O código vai ser esse aqui, tá? Veja que se eu rodar ele vai só organizar esses itens que foram puxados aqui da nossa pasta. Vou usar mais um node code. Esse outro node code eu vou chamar ele de gera txt underline txt, que basicamente ele vai transformar esse arquivo, esses conteúdos aqui de texto em um binário txt, tá? Basicamente isso. Eu vou pegar aqui o código que já está pronto também, vou colar aqui dentro. Veja que se eu rodar, ele vai trazer para a gente aqui um binário, tá? Que é o txt desse conteúdo aqui. Outro Ctrl S para salvar. E aí o nosso próximo node será também um outro node code, que basicamente vai estar servindo aqui de auxiliar. Eu vou chamar ele de auxiliar mesmo, porque basicamente é esse o papel que ele vai estar fazendo. O código vai ser esse aqui, e basicamente ele vai repassar esse mesmo binário aqui, tá? E vai impedir que a automação dê erro aqui, por motivo de organização aqui dos itens. Então, falta muito pouco para finalizar. Próximo node, a gente vai usar um read. Pode digitar aí read. E aí você vai pegar esse node aqui, ó, read write files from disk, que ele vai escrever ou ler algum arquivo do nosso disco, tá? E aí nesse caso a gente vai usar essa segunda opção para ele escrever o arquivo aí no nosso disco. Nesse caso eu vou chamar ele de salva txt, que basicamente é o que ele vai fazer. Ele vai salvar esse arquivo txt na nossa pastinha de vídeos, tá? Aqui você pode deixar a operação como write mesmo. Aqui no file path você pode colocar esse caminho fixo também. Aqui pode deixar como data. Isso é tudo. Dá um Ctrl S para salvar. E aí, próximo node, nós precisaremos de um outro execute command. Vejam que se eu abrir aqui nossa pasta de vídeos, vou até dividir a tela aqui para a gente acompanhar. Opa, deixa eu puxar ele para cá. Opa, vamos de novo. Vou dividir aqui a tela e veja que não tem nenhum txt aqui nessa pasta. Quando eu rodo aqui, ó, ele já criou aqui um arquivo txt pra gente, que é basicamente algo que a automação vai precisar para poder gerar os nossos vídeos aqui corretamente. Próximo node que a gente precisa, vamos lá, expandir aqui nossa tela. Precisaremos de um outro execute command, que basicamente vai ser o comando para poder criar o nosso vídeo automaticamente, tá? Vou chamar esse node de gera underline vídeo. Aqui no command já está prontinho também, basta copiar e colar. Você não precisa se preocupar com essas variáveis, tá? Que não tem um campo existente. Ele vai tratar aqui corretamente, mas pode deixar esses campos aí para que não dê erro, tá? Que é o campo de legenda, campo de imagem de fundo, logo posição XY, mostrar logo, marca d'água. Não precisa se preocupar com isso daqui. Então já coloquei essas variáveis aqui dentro, vou salvar. E aí só faltam mais 2 nodes para a gente finalizar aqui. Próximo nós iremos precisar, vou até duplicar esse anterior aqui para a gente utilizar ele mesmo. Eu vou chamar esse node de busca vídeo. E ele vai basicamente buscar o vídeo que acabou de ser gerado, caso você queira enviar ele num Base 64 para algum WhatsApp através da Evolution API ou de outra
API qualquer, ele vai estar aqui disponível para você. Então nesse busca vídeo, a gente, ao invés de fazer um write, ao invés de escrever o arquivo no nosso disco, a gente vai fazer um read, tá? E nesse read a gente vai usar a seguinte variável. Puxando lá do nosso set, a gente vai pegar aqui a saída, que é a nossa path aqui, do caminho do vídeo gerado pra gente. Aí ele vai trazer o vídeo que foi gerado pra gente. E por último, a gente vai usar aqui um outro node chamado file, pode digitar file aí. Aqui em file você pega esse extract from file e aí você pode pegar esse move file to base64, tá? A gente vai basicamente transformar aqui o nosso arquivo em um base64 para poder enviar para onde a gente quiser. Vou dar o nome de to base64, base64. E aí aqui pode deixar dessa forma mesmo, move file to string to base64, string, data e data. E aí isso aqui é tudo que a gente precisa. Então vamos ver se está tudo ok aqui para nossa geração do vídeo, ou se falta mais alguma coisa. Deixa eu abrir aqui nossa pasta dos vídeos. Tá tudo certo, nós já temos as imagens. Lembra de deixar as imagens sempre no padrão 1920 por 1080. Caso você tenha dúvida, basta jogar tudo no Canva e colocar todas nesse formato, tá? Antes de baixar. Lembra também de deixar as imagens com esse padrão de nomenclatura, slide número.png ou JPG, tá? E lembra também de deixar o áudio aqui dentro dessa pasta. Com isso ok, a gente pode então dar um execute aqui no nosso workflow para ver se vai dar tudo certo. Vamos ver então, vou expandir. Vamos ver se o nosso Newton tá rodando certinho. Vou rodar aqui. Veja que o vídeo já está sendo gerado. Se eu vier aqui no meu Docker, ele já está consumindo aqui a nossa CPU, tá? Mas já está sendo gerado aqui o nosso vídeo. Ele pode demorar um pouquinho, não tanto, tá? Mas já gerou. No caso aqui da minha máquina, eu uso uma RTX 4060. Então vai depender aí do seu setup. Mas no meu caso aqui ele já gerou. Então se eu abrir aqui o vídeo, caso você tenha problema de abrir o vídeo, você pode baixar o VLC para poder executar ele, tá? Nesse caso aqui vai abrir normal para mim, eu vou clicar sobre ele. Nós já temos aqui o vídeo. Acorda, verme. Tá dormindo por quê? Tá esperando o quê? Alguém vir te salvar? A cripto explodir? A motivação bater do nada? Levanta essa carcaça agora, ponto. Tem homem que acorda para sobreviver. Você acorda para dominar. Você tem um nome. Tem uma missão agora dizendo. Bom, então ele ficou aqui com o tamanho do próprio vídeo, né? Então, o que a gente pode fazer a mais aqui? Podemos mudar essa transição, esse efeito de transição. Os possíveis que nós podemos utilizar, eu vou deixar listado aqui num bloco de notas, tá? Basicamente é esse aqui, ó. São essas transições que a gente pode estar utilizando. Esse aqui nós usamos o fade, mas vamos trocar aqui para uma outra. Um outro que eu gostei bastante de usar foi esse distance aqui, por exemplo. Então basta trocar aqui na variável. Então cadê a variável transição tipo? Eu vou colocar como distance. Então aqui eu vou gerar um novo com as mesmas imagens. Não precisa apagar o vídeo, que ele vai substituir aqui o vídeo, vai substituir o slide. E aí eu vou gerar novamente aqui, ó, já com um novo efeito, tá? E aí você pode usar todos esses. Pode usar todos esses aqui. Aí você pode testar o que achar melhor, cair melhor para o seu vídeo. Você pode escolher aí a seu critério. Então, vamos ver como que fica com esse efeito de transição distance. Esses dois últimos também são bacanas. Ó, já gerou para mim. Vou abrir aqui o vídeo. Acorda, verme. Tá dormindo por quê? Tá esperando o quê?
alguém vir te salvar? Veja que já está A cripto diferente. explodir? A motivação bater do nada? Levanta essa carcaça agora, ponto. Tem homem que acorda para sobreviver. Você acorda para... Então é isso. Eu vou mais à frente trazer uma forma de gerar essa voz localmente também, tá? Eu já faço isso, já tenho aqui no meu Docker essas aplicações. Tem o Whisper, tem o Olama, tem o Kokoro TTS, que é um processador de voz aí muito bacana, muito interessante. Tenho também o XTTS, que é mais interessante que o Kokoro ainda, mas exige um pouco mais de recurso da nossa máquina. Tenho o Stable Diffuser para geração de imagem e afins. Tenho também o MySQL. Tenho algumas aplicações interessantes aqui, e algumas delas a gente pode implementar juntamente com essa automação aqui, que é para gerar o nosso áudio localmente, gerar o texto, né, antes, gerar o áudio depois, e aí fazer esse processo aqui de forma tudo automático, sem precisar colocar manualmente aqui as imagens e o áudio na pasta, tá? Mas dessa forma aqui você já consegue gerar vídeos com um único clique, e quem sabe com isso criar um canal Dark religioso, um canal Dark voltado para motivação. Vai ficar aí a seu critério e de acordo com a sua criatividade aí, tá? Então, promessa entregue. A gente vai estar trazendo aí no próximo vídeo como gerar esse áudio aqui de forma local. E aí eu vou trazer o Kokoro TTS, depois vou ensinar como instalar o XTTS também. E aí a gente pode estar explorando todos esses recursos para estar rodando nossas automações aí de forma local, sem ter grandes custos de ferramentas ou de VPS, beleza? Então é isso aí, espero que tenha contribuído, espero que tenha agregado para você aí. Deixa a sugestão de vídeos que você gostaria que nós trouxéssemos aqui no canal também. E é isso, galera. Valeu, tamo junto. Se vê aí no próximo.